sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, o meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh Deus, contempla a tua glória nesse lugar, Senhor. Tu és o nosso convidado especial desta noite, Deus. Tu pode manifestar o teu poder, da tua glória, fazer a tua vontade sobre esse lugar, aleluia. Tu és grande, Deus. Nós queremos sentir a presença do teu Espírito neste lugar, Deus. Nós queremos diminuir, Senhor, que tu possa crescer sobre as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui, meu Pai, diferente da forma com a qual nós entramos, Deus. Se entramos, meu Pai, magoados, que possamos ser transformados, Deus. Se entramos feridos, que possamos ser curados, Deus. Que tu possa manifestar a tua glória e o teu poder no meio do teu povo e da tua igreja, Deus. Nós queremos sentir um milagre vindo da tua parte, do céu, Jesus, para as nossas vidas. Meu Deus, sabemos que vamos sair daqui transformados, mudados e transformados na tua presença, aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, o meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, cante, te damos glória. Eu poder, diga pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre amém. Só a igreja do Senhor, só a igreja do Senhor. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu. Então vem,
Santo nesse lugar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Permaneça de pé, só um minuto mais. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O tema da nossa festa é restaurando a nossa relação, renovando a nossa relação com Deus. E o texto base é o Salmo de número 145. Salmo de número 145, versículo de número 18. Gostaria que todos lessem juntamente conosco. Irmão Tiago, por favor, veja para mim logo a lista das pessoas que visitam, para nós apresentarmos. Salmo de número 145, versículo 18. Se você já encontrou, vamos juntos fazer a leitura deste salmo. Os que ainda não encontraram, por favor, podem acompanhar aqui no telão. Vamos todos juntos, então, dizer: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Amém? Glória a Deus. Aqui, obrigado. Senhor, obrigado pela tua palavra, pelo que tu já tem feito entre nós, pela tua misericórdia e grande bondade. Continua abençoando a todos nós, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos no teu nome para te adorar. Senhor, recebe a nossa adoração e o nosso louvor e nos conceda a tua palavra, Senhor, nesta noite, o toque da tua mão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentá-la a todos nessa noite com a paz do Senhor. Estou feliz por estar aqui participando deste grande banquete. Eu quero dizer que Deus tem muitas bênçãos para nós nessa noite. Coloque em playback, irmão, por favor. Não importa o tamanho do teu problema, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Tenho uma palavra a te dizer. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Você crê? Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouvia o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou dizer que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Cante comigo. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução.
que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere não, porque o que Deus tem pra você é muito maior do que aquele que tu imagina. E tudo que você está passando vai passar, esse sofrimento, esta luta. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Como foi que você chegou aqui? Aleluia. Ele me mandou dizer que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo à tua alma. Enxugue estas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa ter. Vai chegar a solução pra tudo que acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Não se desespere não, porque Deus tem vitória. Depois da luta tem vitória para tua vida. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oração não é uma lista de pedidos onde exponho os meus sonhos envolvendo só o meu eu. Oração não é só um grito no espaço onde alguém ajoelhado reivindica o que é seu. Oração vai muito além de tudo isso. É um acesso no infinito que Jesus me deu. Oração é uma porta que se abre lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é um mapa do tesouro que revela no profundo os segredos do céu. Oração é acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido entrar lá, não posso. Oração é uma chave só de filho e por isso ela começa assim: Pai Nosso. No
lá dentro da eternidade, na sala de Deus. Oração é o mapa do tesouro que revela no profundo os segredos do céu. Oração é acesso no céu permitido, mas se eu não tiver entendido entrar lá, não posso. Oração é uma chave só de filho, e por isso ela começa assim: Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu. Acessar o céu, e por isso eu oro saltos de alegria. E quanto mais eu oro, menos quero pedir, porque estou orando, eu percebo que minha necessidade é ficar aqui em tua presença, em tua presença. Glória a Deus, amém? O Senhor tem nos dado o privilégio e a honra de estarmos fazendo 2 anos de trabalhos nesta área. Nós temos sido abençoados por Deus durante esses 2 anos. Uma obra que começou com pouquíssimos, diria dezena. E hoje nós temos, pela misericórdia de Deus, visto esta igreja crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? E Deus tem feito, além do crescimento quantitativo, a qualidade desse trabalho supera e excede o entendimento humano. Porque Deus tem usado o nosso pastor Fabiana, a nossa pastora Cristina, na visão do reino de uma maneira sobrenatural. E nós nos sentimos alegres em estarmos na casa do Senhor, fazendo a obra de Deus nesses dias. E como o nosso pastor, inspirado por Deus, trouxe a mensagem temática da festa, que diz: perto está o Senhor dos que o buscam, dos que invocam o seu nome em verdade. E nós, do Círculo de Oração Esperança, temos sido tão abençoados quando estamos esses dias, 730 dias invocando o nome do Senhor. 120 dias de quintas-feiras, que estamos aqui de noite. E para a glória do Senhor, não só almas têm se rendido aqui diante do Pai, como almas têm florescido nos atos do nosso Deus. Amém, irmãs? E quantas bênçãos, irmãos, quantas bênçãos. Há poucos minutos à tarde contávamos rapidamente que nesses 2 anos, o nosso ciclo de oração, dia 7 de dezembro de 2017, iniciamos com tão poucas pessoas que nós já temos, para a glória de Deus, até exportado pessoas. Hoje temos uma dirigente de ciclo de oração que começou aqui conosco, a irmã Cristina, na Argentina.
trabalhando para o Senhor. Amém? Temos uma outra dirigente auxiliar na Assembleia de Deus em Belenzinho, São Paulo, que começou aqui conosco. E depois de um ano foi trabalhar secularmente ali em São Paulo, e Deus a chamou, porque ela se acostumou a estar de joelhos dobrados e com a alma quebrantada diante de Deus. Amém? E eu quero só deixar convosco, quando o Senhor disse, perto está o Senhor do que os buscam, do que o invocam em verdade. Trouxe-me o Senhor a lembrança de que Ele mesmo disse, Jesus, buscá-lo, invocá-lo, não é de qualquer maneira. Ele está dizendo, não é só daqueles que o invocam, ponto. Não. Ele disse, daqueles que o invocam em verdade. E lembra-nos e nos remete que Ele é a verdade e a vida. Jesus. Amém? E quando Ele falava com aquela mulher ali de Samaria, né, mulher samaritana, e ao questioná-lo, ele finalizava o discurso e aquele diálogo tão solene e tão inteligente, ele dizia para aquela mulher, com clareza, João 4, versos 23 e 24, que ele disse, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Que nós possamos chegar a essa estatura, nós o invocarmos, não de qualquer maneira, a igreja, ciclo de oração, mas nós o invocarmos em espírito e em verdade, crendo que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Esta igreja, através do ciclo de oração, dessas irmãs, eu sou muito grato, pastor Fabiano, pela confiança que o Senhor tem depositado em nós, essas mulheres de oração, mulheres que quebrantam, sim, a alma aqui. E há poucos dias, quando fazíamos somente o ciclo de oração quinta-feira, de 9 às 12 e das 15 às 17h30, o Senhor nos ordenou para que fizéssemos o dia inteiro, louvando, engrandecendo a Deus em jejum e oração. E nós cremos que a obra urge e que precisamos estar em espírito e em verdade diante do Senhor. Eu quero agradecer a pastora Cristina por estar conosco, o pastor Fabiano, eles fazem parte do ciclo de oração, e eu, pequenina que sou, mas estou dirigindo este tão grandioso e santo trabalho. Agradeço às minhas irmãs por estarmos juntas, unidas e unânimes, perseverando para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. O nosso Deus tem algo mais alto para nós. Não devemos nos conformar, devemos buscar, devemos fazer uma aliança com Ele, que Ele vai fazer muito mais nas nossas vidas. O nosso desafio, irmãos, é diário. É escolher, amar e servir ao Senhor. Que nós possamos fazer essa escolha todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Que aceitou o desafio, que não se conforma mais. Decidi dedicar o meu talento, meu corpo é instrumento, sou oferta no altar. Minha vida eu entreguei pra te adorar. Abro mão de minhas vontades, vem me usar.
vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Se eu cansar e os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os teus caminhos altos, Deus. Decidi fazer parte de uma geração que aceitou o desafio de que não se conforma mais. Aleluia! Decidi dedicar o meu lar. Meu corpo é instrumento, sou oferta viva no altar. Aleluia! Minha vida eu entreguei pra te adorar. Eu abro mão de minhas vontades, vem me usar. O melhor dos meus dias quero entregar. Em tua casa vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Se eu cansar e os meus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará a trilhar os teus caminhos altos, Deus. Aleluia! Vamos glorificar o Senhor nessa noite, igreja. O melhor dos meus dias, o melhor dos meus dias, o melhor só o deserto do Senhor. Quero entregar em tua casa, vou me ocupar. Decidi viver em santidade. Se eu cansar e os teus pés quiserem vacilar, tua força em mim me levará. Aleluia! A trilhar os teus caminhos altos, Deus. Aleluia. Diga ao Senhor nessa noite: enche-me, Senhor. Enche-me até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, diante da tua presença. Aleluia. Tu provês o fogo e eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus.
sua glória, derrama sua glória. Abra o seu coração nessa noite e peça para Deus te encher. Sejam cheios do Espírito Santo. Enche-nos, Deus, da tua graça e do teu amor. Tu provês o fogo, Meu sacrifício sou. diga pra ele. Tu provês o Espírito e abro por Então se abra no seu coração e diga isso, Deus, estou aqui para receber a tua presença. Você não pode sair daqui como você entrou. Então abra o seu coração, abre o seu coração. E diga pra ele, peça, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Enche a tua Deus, igreja, enche-me, Deus, enche-me. Aleluia, aleluia. Nosso Deus não nos esquece. Pode a nossa mãe nos esquecer, mas o Senhor nunca nos esquece. Nosso nome está gravado em suas mãos. Louve ao Senhor de todo o teu coração, em espírito e em verdade. Se abra para o Senhor nessa noite. Ele está aqui. Ele quer te ouvir. Aleluia. Quando não posso te Se ouvir, você souber, cante conosco. e o meu clamor, teu silêncio, É uma oração. Ore são conosco nuvens através desse que Aleluia. escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembra-se, não podes me esquecer, se teu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Aleluia! Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que Ainda és o mesmo Deus. Aleluia! O nosso Deus não muda, o nosso Deus não muda. Quando não
posso te ouvir. E o meu clamor, A igreja do Senhor. já não muda o meu silêncio. São nuvens, são nuvens. São nuvens que Escondem o sol. e todo um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o teu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, Sei que se levantará sei que se em teu favor. levantará Nosso em meu favor. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia. Glória a Israel. E por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais E e saberão que ainda és o mesmo A igreja do Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Juraste o teu amor. E nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. O nosso Deus é imutável, o nosso Deus é tremendo. Lembra, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus, amém. É uma satisfação muito grande estar aqui, ver essa igreja linda, apaixonante, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Que bênção poder rever amigos, queridos. Muito obrigado, pastor Fabiano, por esse convite, para estarmos aqui. Quero que os irmãos já abram as suas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Meus cumprimentos também à nossa querida dirigente do Círculo de Oração, nossa amada Thelma Pinheiro. Já ouço a nossa irmã já há muito tempo. Meu irmão Miguel também, presbítero, Deus abençoe. Salve também o meu querido pastor Israel. Deus abençoe, meu amado, ali do Ministério Peniel. Algumas vidas que há muito tempo não via, pastora Silvia, tenho mais de 15 anos que não havia, o Rairon. Eu sempre dizia que o Rairon, ele tinha uma orquestra inteira no violão. Ele tocava aqui, mas é muito bom vê-lo aqui neste lugar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Minha saudação aos pastores presentes, os quais não recordo o nome. Deus abençoe a todos. Continue orando por esse servo do Senhor.
E o texto nos diz assim, irmãos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E o tema de nossa mensagem é renovando a disposição para a obra de Deus. Amém? Bem, amados, quero já dizer que meus parabéns por esse tema tão maravilhoso, tão pertinente, tão atual. Nós estamos vivendo dias que de fato precisamos nos debruçar sobre uma temática como esta. E o texto, ele nos apresenta o momento em que o apóstolo Paulo, ele traz uma conclusão. É o último versículo do capítulo 15, e esta conclusão está recheada de entusiasmo. Há uma conclusão aqui sobre tudo aquilo que ele vinha tratando dos versículos 1 em diante. Ocorre, irmãos, que a igreja de Corinto era uma igreja, posso dizer que uma igreja difícil. Era uma igreja que não estava vivendo o primeiro amor que esta igreja está vivendo. Isso é tão bom ver o primeiro amor nesta igreja. 2 anos que vocês continuem assim, vibrantes, entusiasmados. E eu digo que essa temática era justamente para isso, para levar a igreja a manter-se nesse firme propósito de crescimento e de entusiasmo no Senhor. Mas a igreja de Coríntio, da qual estamos tratando, ela estava vivendo um momento muito difícil. Como alguns irmãos sabem, a igreja de Coríntios, ela estava centrada em um lugar onde havia muitas novidades. Eu posso dizer que era a porta para muitas situações que vinham de muitos lugares diferentes. Conhecimento, inovações, tecnologia, era um lugar bem badalado. A igreja de Coríntio, ela tinha muitas questões a serem tratadas, sobretudo quanto à questão espiritual. Era uma igreja extremamente espiritual. No entanto, era uma igreja também menina, que muitas vezes ela estava se voltando para questões que já eram para que ela tivesse maturidade e enfrentar de outra forma. Mas não. E nós estamos aqui diante de uma situação em que havia muitas controvérsias e discussões sobre a doutrina, sobre as questões basilares da fé cristã. E sabe, irmãos, essas controvérsias, os problemas existentes ali, estavam fazendo muitos cristãos naufragarem na fé, se enfraquecerem, se entristecerem. Alguns já não estavam com aquele ânimo que anteriormente estavam. E essas controvérsias, as dúvidas que estavam chegando, fazia com que a igreja retrocedesse. E o apóstolo Paulo, ele vai dirimir a principal dúvida, e eu posso dizer que a âncora da nossa fé, o fundamento, a base, o sustentáculo principal de qualquer igreja. Nós estamos ancorados em verdades inabaláveis, verdades fundamentais. E o apóstolo Paulo trazia exatamente isso. Qual era a discussão? A discussão era sobre a ressurreição. Então, o primeiro ponto que eles estavam tratando era sobre a ressurreição. Será que Cristo ressuscitou mesmo? As dúvidas eram emergentes ali.
E, consequentemente, alguns irmãos, com esta dúvida terrível, estavam já se apequenando diante dos desafios que estavam chegando, até porque já estávamos chegando já ao momento em que o apóstolo Paulo poderia já até mesmo partir. Era um tempo avançado, muitos irmãos já tinham morrido. Alguns estavam esperando a Cristo e já se perguntavam, será que devemos esperar mesmo? Já que alguns irmãos, nessa esperança, até morreram, e agora? Eram muitos questionamentos, eram muitas dúvidas, era um grande desafio para o apóstolo Paulo, naquele momento, porque ele precisava resgatar aquela igreja e trazer a verdade fundamental. Cristo ressuscitou. Aleluia. E não era preciso ter dúvidas. Irmãos, nós precisamos, irmãos, ancorar a nossa fé em verdades. Há muitas pessoas que estão até mesmo precisando de questões muito mais além da palavra, mas eu posso dizer uma coisa para você. As coisas de Deus são simples, amém? As verdades de Deus são simples. E nós precisamos nos agarrar nelas, nos firmar nelas. Há muitas pessoas que estão naufragando na fé justamente por isso. Por quê? Porque estão nas dúvidas, apegados nas incertezas, tratando sobre questões que já não eram mais para serem tratadas. Justamente por quê? Porque a cada notícia dão crédito. A cada nova verdade, entre aspas, estão dando ouvidos. Quando nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Talvez você possa perguntar assim, pastor, o que eu posso fazer para me dispor novamente à obra de Deus? A primeira coisa que você deve fazer é se firmar nas verdades de Deus. É preciso se firmar nas verdades. Não dá para ser um crente que vive cocheando entre dois pensamentos. E muitas vezes dizendo, mas será mesmo? Será? Porque isso faz com que qualquer crente venha a perder o ânimo. Se alguém chegar a dizer para você, essa Bíblia que você carrega não é verdade, e você fica, como não é verdade? Existem muitas controvérsias na Bíblia, e se você dar crédito para isso, você vai naufragando nessa fé. Sabe, irmãos, eu gosto muito de um texto de Efésios capítulo 6, que nos leva a compreender que todo cristão deve usar as armaduras de Deus. E uma armadura poderosa é o escudo da fé. É preciso termos o escudo da fé contra os ardis e os dardos inflamados de Satanás. E quais são os dardos? São as dúvidas, as incertezas, os medos, que muitas vezes algumas pessoas que até mesmo, entre aspas, conhecedores, intelectuais, começam a trazer para as nossas vidas fundamentos baseados em vãs filosofias, quando as verdades bíblicas irrefutáveis de Deus são tão simples e tão comprováveis, tão reais. Jerusalém é uma verdade, Israel é uma verdade, os lugares em que Cristo passou são verdade, tudo que o povo viveu é verdade, e nós precisamos nos agarrar nessas verdades. E sabe, irmãos, Paulo, com muito esforço, ele vai dizer que era necessário os irmãos repensarem sobre tudo aquilo e compreenderem que Cristo, de fato, ressuscitou, porque se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a sua fé. O versículo 19, 1 Coríntios 15, ele já vai nos dizer algo muito interessante quanto a isso. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Ele diz, se a nossa esperança em Cristo
se milita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo com isso? É que nós não devemos simplesmente pensar que o que nos resta é só o que está aqui nessa terra. Existe algo preparado para as nossas vidas. E se Cristo ressuscitou, o mesmo Cristo ressuscitou, Ele também nos ressuscitará. Esse mesmo Cristo que ressuscitou, Ele também voltará. E nós temos que viver firmes nesse propósito. E é por isso que o apóstolo Paulo vai trazer o primeiro ponto da sua colocação no versículo 58. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Diga assim comigo: eu preciso permanecer firme. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas há momentos em que eu estou enfraquecido. E a vida cristã, ela é interessante nesse aspecto. Em alguns momentos parece uma viagem, uma longa viagem. Talvez você já viajou, e em uma viagem longa você pestanejou algumas vezes. A estrada longa parece alguns ritos que nós fazemos na vida cristã. Todos os meses nós realizamos a Santa Ceia, batismos, e temos algumas ordenanças, cumprimos alguns propósitos, fazemos algumas festividades. Alguém pode achar que isso simplesmente é algo cansativo, enfadonho. Ou alguns até mesmo pensam assim: estou me sentindo cansado. E alguns acabam dormindo, acabam perdendo aquele ânimo. De tanto, muitas vezes, as coisas parecerem rotineiras. Mas é preciso, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, ele diz, é preciso nós deixarmos desta meninice, muitas vezes, e nos agarrar nas verdades de Deus. Quando ele diz, sede firmes, ele está dizendo, nós precisamos nos mantermos firmes nas bases da fé. É preciso você, independente de emoções, de sentimentos, porque alguns crentes estão simplesmente esperando o arrepio, esperando aquele momento que ele sente algo, não é? E se ele não sentir algo, aquele culto não foi bom. Aquele culto não foi bom. Aquela palavra que edifica para ele não é suficiente, ele precisa sentir assim algo, um raio laser, alguma coisa nesse sentido. Mas ele está dizendo, permaneçam firmes, firmes na fé, firmes naquilo que eu deixei escrito, firme na minha palavra que não muda, firme em mim que sou imutável. Irmãos, a Bíblia nos diz, onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se faz presente. Eu quero dizer para você que independente de você sentir um arrepio, você precisa compreender que o Senhor está neste lugar. E por Ele estar nesse lugar, irmãos, nós precisamos compreender que algumas situações em nossa vida, lutas, problemas, dificuldades, tribulações, não podem destruir a nossa fé. Não podem desanimar a nossa vida, não podem deixar com que a nossa caminhada venha a ser uma caminhada penosa. Nós precisamos compreender que assim como o Salmo 126 nos diz assim, aquele que vai andando e chorando, ele voltará também trazendo os seus feixes, irmãos. A caminhada cristã não é simplesmente, irmãos, uma montanha russa, e não pode ser assim, de altos e baixos. Momentos de muito entusiasmo, momentos de tristeza, nós precisamos ter uma caminhada retilínea. Olha, se Deus me der, louvado seja Deus. Se não me der, louvado seja Deus. Se Deus fizer, louvado seja Deus. Se Ele não fizer, louvado seja Deus.
se eu sentir uma presença gloriosa, louvado seja Deus. Se eu não sentir, eu continuo adorando o Senhor, porque Ele é poderoso, porque eu sei que a palavra é imutável, porque eu sei que esse Deus não mudou na minha vida. Então nós precisamos, irmãos, estar além daquilo que muitas vezes estamos vendo por aí. Irmãos, o mundo pentecostal, ele precisa a cada dia se voltar à palavra. E não somente para o sentimentalismo, para o emocionalismo. E como é que você vai permanecer firme na palavra? É amando a palavra. É compreendendo, assim como diz o Salmo 119, versículo 105, que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Independente de emoções. Mais do que nunca, irmãos, é preciso sobriedade. É preciso, irmãos, nós nos levantarmos como arautos da verdade. E ajudar muitos irmãos que precisam se ancorar na verdade e não simplesmente em situações. Deus, Ele está neste lugar. E o apóstolo Paulo, ele faz com que essa palavra seja tão viva no nosso tempo. Quando ele diz assim, sede firmes, e ele continua dizendo, inabaláveis. O verbo grego, ele nos leva a compreender que ele trata sobre o não deslocamento. Ele trata sobre a não movimentação. Ele trata sobre permanecer no seu posto, permanecer naquilo que você aprendeu, permanecer nas verdades que você ancorou a sua vida. Não ficar removendo de um lado para o outro. Lembro de um diácono da nossa igreja, ele estava no aeroporto, esperando um avião, e um amigo dele, que já era obreiro há muito tempo, chegou e disse assim para ele, Geraldo, rapaz, quanto tempo eu não lhe via? Ele disse, pois é, onde tu andas, rapaz? O que você está fazendo? E aí ele disse assim, você não sabe da novidade. Com tanto entusiasmo, ele disse, qual é a novidade? Jesus voltou. Eu disse, mas como que Jesus voltou, rapaz? Jesus voltou, sim. Eu faço parte de uma igreja chamada La Gratia. E lá tem Jesus, um Jesus. Ele já voltou, está vivo. Está lá. Aí ele disse, tu acreditou nisso? Irmãos, muitas vezes gente maduro está se removendo e entrando num lugar perigoso. Jesus voltará, irmãos. Jesus ainda não voltou. Jesus despontará no céu. E Ele vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos, irmãos, permanecer assim como o apóstolo Paulo diz. Sede firmes e inabaláveis. Em outras versões diz, sede constantes. É preciso ser constante numa época como essa, onde nós observamos tantos relacionamentos líquidos, onde as pessoas muitas vezes elas não querem se envolver com a obra de Deus e também não querem se envolver com outras pessoas. Algumas não querem que ninguém toque no seu mundo particular, na sua intimidade, e ali se fecham de tal forma, e nesse momento vem a solidão, vem a angústia, vem o desânimo. Hoje, com o advento das redes sociais,
Os relacionamentos estão cada vez mais distantes. Há muita gente que é amigo nas redes sociais, mas não se cumprimenta na rua. Não é verdade? Até dá os parabéns no dia do aniversário, mas sequer dá a paz do Senhor quando está passando na rua. O que nós podemos observar, irmãos, é que essa palavra de Paulo é tão atual, e quanto nós precisamos dela dia após dia, observar o quanto o Senhor quer que a gente permaneça nas suas verdades, olhando para Ele sem remover-se de um lado para o outro, mas ficar firme no propósito que Deus tem preparado para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Eu creio que Deus está falando com vidas aqui. Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Texto muito forte, que Deus aqui nos fala algo através de Paulo também aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Os irmãos encontraram? Amém? O texto diz assim, irmãos: se é que permaneceis na fé, olhe bem, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? O que Paulo está falando aqui, irmãos, é da necessidade dos irmãos continuarem e permanecerem, o verbo é o mesmo no grego, permanecerem na fé, inabaláveis nessa fé, não em qualquer novidade, mas na fé, não em qualquer invencionice, mas na fé que um dia entrou no nosso coração, que se firmou em nossa vida. O segredo para permanecer firme em Deus, talvez alguém possa dizer assim, é encher a igreja de muitas novidades. Não. Como muitos estão fazendo. Muitos deixaram, muitas vezes, a palavra para encher de tanta coisa e deixa a palavra de lado. Alguns já não têm mais escola bíblica dominical, abandonaram o discipulado, deixaram de lado o formar, o nutrir, o alimentar. E há muitas pessoas que de fato não conhecem a palavra. E eu quero dizer uma coisa para o irmão que está aqui, com a permissão do pastor Fabiano. Se você ainda não leu a Bíblia, leia a Bíblia. Porque o cidadão do céu precisa conhecer a constituição dele. Precisa conhecer a palavra. Então Paulo, quando ele está tratando sobre isso, ele está dizendo, se é que permaneceis na fé, alicerçados, irmãos, é cimentado, é alicerçado, é no concreto mesmo. Concreto não se move, concreto é firme. Concreto está afirmado ali, ele está sendo a base, e você precisa ser assim, alicerçado e firme no Senhor. Deus, Ele vai te dar muitas bênçãos, queridos, nesse propósito de continuar firme no Senhor. Nós não podemos andar dessa forma como muitos estão andando por aí, titubeando entre dois caminhos, duvidosos, com medos, na incerteza. Não, a Bíblia é a verdade de Deus para as nossas vidas. A Bíblia nos fala também, Efésios capítulo 5, no verso 14, quando diz assim, desperta, ó tu que dormes. O que ele está falando é que muitas vezes, nesta sonolência, nessa dificuldade de se agarrar na palavra de Deus e nas verdades de Deus, alguns estão deixando de lado, alguns estão até mesmo, irmãos,
se enveredando por tantas situações. E os perigos atuais são muitos. O texto continua dizendo, irmãos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, texto principal, nos diz assim: inabaláveis ou constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Olha como ele vem tratando, firmes, constantes, mas também abundantes na obra do Senhor. Isso vai de encontro ao que nós vivemos hoje. Os crentes de Corinto, eles precisavam deixar as especulações de lado. Eles precisavam se voltar de novo para a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos, é feita por nós. Os anjos queriam muito fazê-la. E nós temos esse grande privilégio de fazer, de pregar, de ajudar, de levantar, de encorajar pessoas, de muitas vezes contribuir com dízimos, com ofertas, de muitas vezes, irmãos, estar dizendo: eis-me aqui, eu estou à disposição. Nós precisamos, irmãos, ir contra essas ideologias que estão chegando, como a ideologia dos desigrejados. Alguns estão dizendo: eu não preciso mais ir para a igreja, eu posso ter tudo aquilo que eu precisava, o que eu preciso aqui na minha casa mesmo. Eu ligo a televisão, tem um programa, tem uma palavra, eu coloco na internet e ali tem uma palavra. E muitos estão vivendo isso. Eu não preciso nem ir para a igreja, eu faço uma transferência aqui e faço uma oferta, e está tudo bem. Mas o Senhor, irmãos, Ele tem algo interessante quanto a congregar-se, quanto a ser abundante na obra de Deus. A gente pensa, irmãos, que nós é que estamos ajudando a obra de Deus, mas nós é que estamos sendo ajudados. Quando você vem para a obra de Deus, você se livra de tantas situações, tantos sofismas, tantos problemas, que muitas vezes assolam aquele que vive na solidão, no ostracismo, aquele que está obturado na sua própria vida, fechado ali. E quando nós vamos compartilhando dons, talentos, quando nós vamos nos colocando para o Senhor nos usar, Deus vai ampliando, Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos alimentando. Olha, irmãos, o fato de eu estar aqui pregando a palavra, não pense que eu não estou aprendendo, eu estou aprendendo também com os irmãos. Eu estou sendo alimentado também pela palavra, pelos louvores. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar, irmãos. Então este lugar, irmãos, é um lugar maravilhoso, é um lugar para estarmos, é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento, é um lugar de fortalecimento, é um lugar onde você vai estar aprendendo muitas coisas do Senhor para a sua vida. E é por isso que o ser abundante, irmãos, é necessário. É necessário, irmãos, porque nós não sabemos o momento em que as águas vão se mover. Eu lembro de certa vez, irmãos, eu estava na porta da igreja. Eu sempre tenho essa mania abençoada de estar na porta da igreja e receber os irmãos. E uma irmã chegou, estendeu a mão, ela tinha a mão ressequida assim. Pai do Senhor, pastor. Eu, a paz do Senhor, irmã. Aquilo me incomodou muito, aquela mão dela. Não porque eu tenho algum problema com relação a pessoas que têm deficiência de algum aspecto. Não. Porque eu pensei assim: Deus ainda cura. Deus ainda cura. E sabe, irmãos, eu fui lá para o altar, os irmãos já estavam, tinha iniciado o louvor, eu ali dobrei o meu joelho e pedi para o Senhor: Senhor, Senhor, cura essa irmã, Senhor. Cura a tua filha, Senhor. E ali eu estava clamando pela vida dela, clamando. E eu chamei os irmãos para vir à frente, e
orei por cada um deles, eu orei por ela, orei incisivamente pela mão dela, e para mim a mão dela tinha mudado naquele momento, mas eu fiquei comigo. No final do culto, eu fui para a porta e cumprimentei os irmãos novamente, e ela estendeu a mão tortinha. Eu disse, será que eu tive uma visão? Não sei. Passado alguns dias, era um culto normal da semana, e no meio do louvor, um louvor simples, ela levantou a mão e disse, irmãos, o Senhor acabou de curar minha mão. A mão dela ficou boa, irmãos. Ficou boazinha. É preciso nós sermos constantes e abundantes na obra do Senhor. A gente está pensando que a gente está ajudando, nós que estamos sendo ajudados. A gente está pensando que estamos edificando quando nós estamos sendo edificados, irmãos. Nós estamos pensando que estamos fazendo favor para alguém, mas nós não estamos fazendo favor para ninguém. É o Senhor que está trabalhando em nossa vida, está fazendo gerar crescimento em nossas vidas, irmãos. Quantas vezes Deus me abençoou de forma poderosa, com louvor, com uma palavra. Às vezes a gente pensa assim, que pastor não precisa se alimentar, mas pastor, ele precisa, ele se alimenta do testemunho, da vida, da edificação que chega na vida dos irmãos. É tão bom ver, irmãos, aqueles que a gente ganhou para Jesus, crescerem na fé, caminharem, ampliarem. Que nem eu perguntei agora há pouco para o Raio, perguntei para ele, e aí, você ainda está tocando bem o violão? Ele disse assim, muito melhor, pastor. O nosso crescimento tem que ser real, e a gente cresce, junto, congregando, não é você retrocedendo, é você caminhando, irmãos, caminhando junto com os irmãos. Tem gente que diz assim, pastor, mas é tão difícil suportar alguns irmãos. Olha, vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus, ele tem uns mistérios assim, sabe, irmãos? Quem lembra de Jacó? Você lembra de Jacó? Lembra de Jacó, irmão? Jacó, Deus colocou um cidadão na vida de Jacó, e o nome dele era Labão. Irmãos, Labão era pior do que Jacó, sabia? E foi Labão que moldou o caráter de Jacó. Até isso Deus faz. Você coloca algumas pessoas na nossa vida que a gente diz assim, oh meu Deus, misericórdia, Jesus. Oh Jesus, que prova é essa, Senhor? Mas essa prova é boa. Essa prova é boa. Deus vai usar essa prova para trazer crescimento para a tua vida, para edificar a tua vida, para fortalecer a tua vida, irmãos. Para você até mesmo se olhar naquela pessoa e dizer assim, eu não quero ser assim não. Eu não quero ser assim. Deus é bom, queridos. E nós precisamos, irmãos, fugir dos perigos atuais que vão de encontro a muitas vezes deixar com que nós abandonemos a obra de Deus. Ser abundante, irmãos, é fundamental. Tem gente que diz assim, agora virou beato de igreja. Não, irmãos, venha no cerco de oração, venha na escola bíblica, venha no culto de doutrina, venha no culto de domingo. Tem gente que diz assim, eu já sei de tudo, não vou para a escola bíblica. Você está muito enganado. A cada escola bíblica a gente aprende mais. A cada momento que você está aqui no culto de doutrina, alguma coisa Deus acrescenta na tua vida que você não sabia. E aí é necessário termos a humildade de se colocar para aprender. Porque Deus, Ele quer te abençoar. Sabe, irmãos, eu digo uma coisa para você, amado irmão. Nós muitas vezes pensamos assim, tem muitas mensagens que eu já até esqueci. Eu tenho 10, 15 anos de crente, eu já ouvi tanta mensagem, tanta coisa, eu não me lembro de tudo. E será que isso tem valor? Esse esquecimento? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, e os irmãos estão quanto tempo se alimentando?
comendo arroz, feijão, carne. Você se lembra que você comeu ano passado? Nessa mesma data? Nesse mesmo dia? Mas eu pergunto, valeu para você comer naquele dia? Valeu ou não valeu? Claro que valeu. Você pode ter esquecido o que for, não sei se eu comi uma carne, ou se foi um feijão, ou se foi um ovo frito, um patiá, né, como dizem os irmãos. Valeu naquele dia. Tem palavra que você não lembra, mas valeu para aquela semana. Mas te trouxe livramento naquele momento. Mas alimentou a tua vida ali, querido. Mas te manteve firme para você estar hoje aqui, meu irmão. E muitas vezes você está dizendo assim, eu não preciso ir para o culto de doutrina, porque eu já sei de tudo. Não, você não sabe de tudo não, querido. Você precisa aprender uma coisa, que você tem necessidades espirituais. Você precisa se alimentar. Amém? É preciso fazer isso. E nós, irmãos, diante de tudo isso, há aqueles ainda que negam a inspiração das Escrituras, um grande perigo atual. Hoje, se você for para a Europa, você vai ver muitas igrejas que estão simplesmente fechando. Estão fechando. Já não existe o fervor que eu encontro aqui neste lugar, na Assembleia de Deus Esperança. Já não existe esse ânimo, essa vontade, esse pentecostalismo firme, não baseado em simples emoções, mas baseado na palavra. A gente olha para muitas igrejas estão frias, enfraquecidas, por quê? Porque um dia entrou uma nefasta doutrina em suas igrejas. Hoje estão disponível nos seminários teológicos, inclusive aqui em São Luís e outros lugares. Pastor, o que é isso, pastor? Sabe, irmãos, é quando existe aqueles que colocam dúvida nas Escrituras. Esses livros não são inspirados, essas verdades não são tão assim. Esses dias eu estava observando na rádio FM, na rádio 92, um programa, eles estavam falando, colocando dúvida a respeito da própria palavra. Eu fico pensando assim, com todo o respeito que eu tenho pelos pastores, mas eu fico pensando que nós devemos nos preocupar em trazer palavras que edificam, e não palavras que fazem naufragar os crentes na fé. Nós temos uma concepção tricotômica, o homem é corpo, alma e espírito. Eles estavam dizendo que não existe nada disso. Olha, irmão, pelo amor de Deus. Então, irmãos, Satanás, ele usa a própria palavra para muitas vezes fazer o crente naufragar na fé. Ele tentou fazer isso com Jesus, mas Jesus usava a palavra. E ele dizia, mas também está escrito. Sabe, irmãos, em tudo isso, você pode perguntar, mas pastor, o que poderia me fazer permanecer animado, firme? Nós temos esta compreensão, irmãos, que renovar a disposição para a obra de Deus, para continuar na obra de Deus, é você, além de olhar para a palavra, acreditar que esse mesmo Deus, através da pessoa de Cristo, ele veio e vai voltar. Esse Cristo vai voltar, irmãos. E quando nós nos agarrarmos nessa verdade, o ânimo da nossa vida começa a mudar. Há algum tempo atrás eu ouvi um pastor chamado Ricardo Gondim. Alguém já ouviu falar sobre ele? Ricardo Gondim era pastor da Assembleia de Deus Bethesda. E esse pastor, ele, por mais que era um homem muito, mas muito firme na palavra, ele naufragou na fé. E certa vez ele disse, muitos
estão esperando Jesus voltar, mas Jesus não vai voltar. Aí eu digo, meu Deus, como um homem, sendo um homem que trouxe tantas palavras excelentes, era tão bom ouvi-lo pregando a palavra, e hoje ele fala algo tão terrível, deixando muitos irmãos à mercê de uma dúvida cancerígena, posso dizer assim, que vai matando o crente por dentro. Se Cristo não vai voltar, irmãos, como nós poderemos nos manter firmes na palavra? E é por isso, irmãos, que eu gosto muito de um texto. Abra comigo esse texto. Está no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 17. Amém? O que vai te manter firme, constante, é entender que Jesus vem. Aleluia. E Apocalipse 22, 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Você pode sentir a força espiritual disso, irmãos? E ele continua dizendo assim, irmãos, olhe bem, e aquele que tem sede, e aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, isso é muito forte. Eu creio que você, irmãos, só de ler isso, você sente a presença do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que ele fala aqui, irmãos, é que o Espírito diz, vem. O mesmo Espírito que atuou nos séculos passados, ele vem atuando em meio à sua igreja, em meio à história, e ele está dizendo aos nossos corações, à nossa vida, que Jesus, ele vem. E o que vai te manter firme é compreender que ele vem. E esse mesmo Espírito que fala aqui na palavra, ele está falando ao teu coração, ele está dizendo, ele está bradando na tua vida, ele está dizendo assim, eu venho. E isso é muito forte, porque isso nos alimenta a continuar firmes em Deus. Isso é uma verdade, irmãos. E quando alguém diz assim, Jesus não vem, você vai dizer, ele sim, ele vem. O Paracleto, ele está dizendo que ele vem. Ele está falando à igreja que ele vem. Porque Jesus, ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus vem. Esse mesmo Espírito, irmãos, ele tem trabalhado na igreja, ele tem alimentado a igreja, ele tem fortalecido a igreja, ele tem ataviado a igreja, ele tem alimentado essa igreja para que ela esteja firme, disposta, constante. E é isso que nós precisamos compreender, irmãos. Nós não podemos, queridos, de maneira nenhuma, titubear na fé. Nós não podemos, irmãos, permanecer a constância, permanecer e deixar a alegria, deixar esse fervor. Nós precisamos, dia após dia, nos alimentar, porque o Espírito está em nossa vida, ele está atuando na igreja, está atuando em nossa vida, ele está atuando em você, meu irmão. Em cada hino, em cada palavra, em cada movimento da igreja, ele tem iluminado a igreja do Senhor. Quando a palavra nos diz que ele vem, a palavra no grego está dizendo assim, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Olha para você ver como é que um homem maduro cai numa heresia dessa, irmãos. Que Jesus não vem. Como? Isso é um alerta para as nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se você não permanecer em Jesus, se você não permanecer nessa verdade, pode ser que você também abandone a fé.
Alimentar-se de Deus e da sua palavra é essencial para as nossas vidas. E sabe, irmãos, não só o Espírito diz vem, mas a noiva, a igreja. Aleluia. E sabe por que a noiva ela tem interesse que o noivo venha? Você sabe, toda noiva anseia pela vida do noivo. Não é verdade? Quantos casamentos eu não celebrei? Sabe, irmãos, quando a noiva ela desponta chegando, toda arrumada, chegando na igreja, todos os irmãos ficam de pé, e ela vem chegando, e sabe, irmãos, é um momento espiritual, é um momento forte, não é verdade, irmãos? Por quê? Porque a gente vê o próprio Deus dizendo assim será a minha igreja. E a noiva, ela tem esse interesse de ver o noivo, por quê, irmãos? Porque ela vai sair de lugar, ela vai se movimentar do lugar dela, ela vai sair da casinha dela. Sabe, irmãos, imagina assim, uma noiva, ela tem o quartinho dela, ela tem as coisinhas dela, ela vai dizer assim, olha, tchau, eu estou deixando tudo isso aí, eu vou para casa, para o lugar que o meu noivo preparou para mim. Assim vai ser com a igreja. A igreja não está preocupada, irmãos, com essa terra. Nós temos um céu de glória, nós temos um tempo reservado para as nossas vidas. Nós temos um momento preparado para as nossas vidas. Sabe, irmãos, e a gente não pode perder tempo aqui não, com muita coisa. Nós precisamos estar firmado no Espírito, firmado nas promessas, vislumbrando o propósito de Deus para as nossas vidas. Tem um casamento marcado para as nossas vidas, e nós vamos até lá. Existe um banquete preparado para mim e para você. Você vai participar desse banquete, você vai estar lá neste lugar, meu irmão. Você pode sentir a presença do Espírito Santo confirmando essa palavra na sua vida, meu querido irmão, porque Ele está dizendo para você que a noiva está dizendo vem, e você pode dizer assim, vem Senhor, você pode dizer vem Senhor. Você está preparado para a vinda do Senhor, meu irmão? Você está preparado? Você está realmente firme? Você tem vivido essa constância em Deus? Você está já no ponto, se o Senhor chegar e dizer assim, eu vou buscar a igreja agora, você está dizendo vem Senhor, vem Senhor, eu estou pronta, eu estou pronto, eu estou com minhas vestes prontas, eu não estou sujo, eu não estou inadequado, eu estou preparado. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, quem não permanece firme não está preparado, quem não é constante não está preparado, quem não é abundante não está preparado. Como é que a gente vai, irmão, dizer que a gente está preparado se nós não estamos assim, se nós estamos titubeando na fé, se nós estamos deixando de lado os princípios, se nós estamos colocando dúvida na palavra, se nós estamos assim vivendo nessas controvérsias? Não, meu amado, nós estamos assim nos preparando para a volta de Jesus, porque esse casamento vai chegar, irmão. Deus, Ele tem preparado uma noiva ataviada, uma noiva santa, uma noiva, sabe, linda, uma noiva sem ruga, uma noiva sem mácula, uma noiva sem nada que venha desabonar sua conduta. E você pode dizer assim, mas pastor, como é que vai ser assim? Porque eu sou pecador, eu tenho dificuldades, eu tenho muitas lutas, eu não consigo permanecer muitas vezes firme, mas é tempo de você mudar, é tempo de você se animar de novo. É tempo de você compreender que há ainda a graça de Deus, que a porta está aberta, que você pode a qualquer momento dizer assim, basta de tudo isso que tem atrapalhado a minha vida, porque nós sabemos, irmãos, que um abismo chama um outro abismo. Nós não podemos, irmãos, estar dando lugar para o inimigo em nossas vidas. Nós precisamos estar dizendo, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe a minha vida, eu quero que o Senhor transforme a minha vida, eu quero que o Senhor me coloque no lugar certo, na posição certa, eu quero me desvencilhar de tudo aquilo que não faz
bem para a minha vida, que muitas vezes atrapalha o meu caminhar, atrapalha a minha vida espiritual. E quando você começa a viver isso, você passa a viver o propósito de Deus para a sua vida, e o Senhor, Ele vai abrir essas portas para você, Ele vai preparar você, Ele vai alimentar você. Quando você der passos para Deus, Ele vai dar muitos passos em tua direção. Quando você quiser o Espírito, Ele vai derramar o Espírito na sua vida. Quando você quiser avivamento, Ele vai avivar a sua vida, porque o Senhor, Ele tem promessa para você, meu irmão. E nós precisamos viver nessa perspectiva, que Ele pode voltar a qualquer momento. O que pode me manter fiel, firme, constante, abundante, é compreender que Ele pode voltar a qualquer momento. E quem não tem essa esperança, não consegue permanecer. Quem não tem essa esperança, irmãos, muitas vezes vive na embriaguez do mundo. Quem não tem essa esperança diz assim: não, amanhã eu vou mudar, amanhã eu vou ser diferente. Mas você precisa tomar essa decisão hoje, porque o Espírito está falando com você hoje, porque Ele quer você animado hoje, porque Ele quer te levantar hoje. Pastor, eu caí, mas o Senhor está aqui para te levantar. Pastor, eu não sou uma pessoa perfeita, mas o Senhor, Ele é perfeito na sua vida. Ele é o perfeito, nós temos que olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos, irmãos, simplesmente viver dessa forma, de qualquer jeito, não. O Senhor, Ele tem um padrão de conduta para as nossas vidas. Tem muitos cristãos que estão dizendo assim: ah, pastor, mas não é assim não, tem nada a ver. Não tem nada a ver, irmãos. Ah, não é bem assim não. E muitos estão achando que a conduta na igreja e a conduta da Bíblia é incompatível com a vida secular, a vida atual. Não, não é assim. O cristão que você é na igreja é o cristão que você tem que ser lá fora. O cristão que você tem buscado fazer e servir dentro da obra de Deus é a mesma coisa que você tem que fazer nos contratos, ser fiel, conduzir as coisas da forma correta. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Deus, Ele não quer que você, meu amado, tenha duas personalidades. Deus está falando com vidas aqui. Deus, Ele não quer que você tenha, sabe? Não, Deus quer que você seja uma só pessoa. Ele quer te avivar de novo. Ele quer fazer esse ardor e esse fogo arder de novo no teu coração. Ele quer fazer você, meu amado, sentir de novo a presença do Espírito Santo. Ele quer fazer você de novo, meu amado, chorar na presença dEle, como outrora você chorou. Ele quer te despertar de novo nas madrugadas para você orar. Quanto tempo faz que você não faz isso? E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, que o Espírito Santo tem saudade de você. Tem saudade do fervor, tem saudade da alegria, tem saudade de tocar você com a presença dEle. E nós, irmãos, não somente isso, não somente o Espírito diz vem, não somente a noiva, a igreja diz vem, mas todo aquele que ouve, diga venha. Todo que ouve tem que dizer venha. Esse ânimo, essa alegria naquele que ouviu a boa nova. E se você ouviu essa boa nova hoje, você pode dizer: pastor, eu também quero que ele venha. Porque é ouvir e obedecer. Se você ouviu o Espírito Santo hoje, Ele está dizendo ao teu coração: eu estou à porta e bato. Eu estou querendo fazer uma obra na tua vida. Eu estou querendo mudar a tua história. Eu estou querendo te usar nessa geração. Eu estou querendo te usar neste tempo. Faz tanto tempo que eu tenho te chamado. Faz tanto tempo que eu quero fazer algo na tua vida. Faz tanto tempo e hoje chegou o dia de você abrir o teu coração e dizer: eu quero ouvir essa palavra, guardar no meu coração e dizer: vem, Senhor. Porque todo aquele que recebe a Cristo, ele já sai com essa promessa. Aceitou a Jesus, reconheceu como Senhor e Salvador, já sai com essa promessa que se Jesus voltar,
ele vai subir. Louvado seja Deus. E nós, irmãos, olhando para tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem o último ponto que nos diz: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe por que o trabalho que nós temos não é vão? Porque é no Senhor. Amém? Você não está trabalhando para homem, você está trabalhando para o Senhor. Quando você faz alguma coisa nesta igreja, você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para o Senhor. E no Senhor o teu trabalho não é vão. Amém, querido? É uma compreensão lógica, mas muita gente não compreende isso. Muita gente até critica. Muita gente diz assim: ah, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Meu irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer homem centrado em Deus, ele tem desapego. Ele consegue renunciar. Ele sabe o que é carregar a sua cruz. Ele sabe o que é andar a segunda, a terceira, a quarta milha. Ele sabe muitas vezes a importância que tem dele levar um bom testemunho. E tudo isso é trabalho. E o texto, quando ele fala sobre esse trabalho, ele usa um verbo interessante chamado kopos. E este verbo, ele nos fala sobre um trabalho ardoroso, um trabalho cansativo, um trabalho que muitas vezes você faz com ardor. E é esse trabalho que muitas vezes o apóstolo Paulo relata na sua palavra. Paulo, ele fala sobre isso de uma forma abundante. Quantas vezes nas vigílias, nos trabalhos, nos naufrágios, nos açoites, nas perseguições, entre falsos irmãos, tudo isso é trabalho. Mas é um trabalho que o Senhor vai recompensar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Tem muitas pessoas que não compreendem a questão do galardão. Jesus vai voltar e Ele está preparando lugar para cada um de nós. Você crê nisso, irmão? E lá no céu de glória haverá o tribunal de Cristo, onde o Senhor vai distribuir os galardões. Nós não estamos falando de questões materiais, mas da mesma forma que os padrões aqui na terra são padrões meritórios em muitos aspectos, lá no céu também, irmãos, nós teremos a compreensão que o trabalho, ele será recompensado. Não estou falando de salvação, porque a salvação não é meritória. Nós somos salvos mediante, não é? Pela fé mediante a graça. Efésios 2:8 já diz: pela graça vós sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não estou falando de salvação, eu estou falando de galardão. Pastor, isso me faz compreender que o meu trabalho não vai ser desperdiçado. Exatamente. O que você faz? Você fica um pouco mais tempo. Você ajuda. Você trabalha na limpeza. Você se esforça para levar o irmão. Você se esforça para... O pastor está cheio de atividade. Você diz assim: não, eu vou buscar o preletor lá. Eu vou. Sabe, Deus está anotando. Vai ter recompensa, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Me ajuda a dizer para o seu irmão. Diz assim para ele: Deus não fica devendo nada para ninguém. Fica não. Ele te recompensa aqui e te recompensa lá. A bênção é dobrada. Deus, ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Por isso que o teu trabalho, ele transcende a esta terra, ele vai até a presença do Senhor. E Cristo é que promete isso. Ele promete para as nossas vidas uma recompensa
grandiosa. Quero que nesse momento a amada igreja fique de pé. Eu quero orar pelos irmãos. Vou fazer uma oração por você, que tem até mesmo vivido um tempo de desânimo, de lutas. Todos passam por isso. Qualquer pessoa pode desanimar. Elias desanimou. Tantos outros também perderam o ânimo. Mas é tempo de você voltar para a batalha. É tempo de você se animar de novo. É tempo de você receber o encorajamento do Espírito Santo de Deus para a tua vida. E Ele quer fazer esta obra, querido, na tua vida. Porque Ele vem. E Ele não vai pegar você desapercebido. Ele vem. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e eterno Pai, eu te apresento, Deus, cada um dos teus filhos neste lugar. Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. E eu te peço, Senhor, que o Senhor novamente, meu Pai, faça arder esse fogo do teu Espírito novamente sobre essa vida. E que o ânimo, meu Pai, que os teus filhos precisam ter, Senhor, quanto à tua vinda, venha a ser, meu Deus, como uma tocha viva e vibrante, Senhor. Abençoa a tua amada igreja, Pai. E todos aqueles que estão aqui, Senhor, renova a fé, renova o ânimo, renova a alegria em te servir, Senhor. Renova a disposição para a tua obra, meu Deus. Renova o teu servo e a tua serva, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus aí para Jesus. A Ele. Vocal perfeito louvor, saúde essa igreja com a paz do Senhor. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu